Até eu me lembro que um dia eu cheguei com a minha mãe, estávamos numa atividade de comunidade, e meu pai disse: eu já estava levando a cama para vocês lá na igreja, porque vocês quase moram lá. Então, assim, nesse sentido de que era uma presença muito forte. A minha infância, nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, numa família muito pobre, uma família de interior. E na minha infância eu convivi muito com meus irmãos e também com meus primos. E a gente ia muito no rio. Então, uma das coisas que eu me lembro da infância é que eu gostava de nadar no rio. E eu aprendi a nadar com 7 anos de idade. E a minha mãe também, ela ia lavar roupa no rio. Então, enquanto ela estava lavando roupa, a gente ficava brincando e nadando. Então, eu tenho essa imagem muito forte, assim, de nadar e de brincar no rio. Também, depois, por um tempo, nós moramos no interior, numa fazenda. E nessa fazenda, a gente tinha bastante dificuldade de deslocamento. Então, por um tempo, eu na minha época de estudante, eu não pude estudar, porque a escola era muito longe. E quando a gente conseguiu matrícula numa escola, a minha mãe me levava de bicicleta. E eu me lembro que uma vez eu estava na 3ª série e a ponte tinha caído. Tinha uma ponte que a gente tinha que passar, né, de bicicleta, e eu tinha prova. E eu me lembro que eu chorei muito naquele dia porque eu não consegui ir para a aula, porque a ponte tinha caído, a gente não tinha como chegar na escola. Então, algumas lembranças assim da infância que me marcaram. Essa questão da educação foi algo que me marcou, até porque eu fiquei um tempo sem estudar, acho que foi uns 2 anos, por morar em lugares distantes, né, da escola, e eu era sempre a aluna mais velha da sala, porque os meus colegas eram mais novos, né? Então, eu sempre tive aquilo de que eu precisava ser melhor porque eu era mais velha. Então, no sentido de estudar, de ser a melhor estudante, ser aquela que dava exemplo para os outros, porque eu tinha mais idade. E isso me marcou também no sentido da vida escolar, já falando disso, né? De ser sempre uma menina bastante estudiosa, bastante dedicada. Então, em termos de educação, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito de estudar e sempre valorizei muito a questão da educação. Então, algo da infância que eu me lembro forte é essa questão da relação com a escola e também da relação com a comunidade de igreja, que a minha mãe sempre foi muito envolvida com tudo nas comunidades. Eu tinha 14 anos e eu comecei a dar catequese. Eu ajudava uma prima minha que era catequista, eu era ajudante de catequista. E eu gostava muito de dar catequese. Com 17 anos, eu conheci as irmãs. Então, eu tinha essa experiência de dar catequese e de participar da comunidade. Com 17 anos, eu estava num outro bairro. Nós mudamos bastante, que meus pais, esse é um detalhe também, meus pais não tinham casa própria, então eles moravam de aluguel. Então a gente mudava bastante. E com 17 anos a gente mudou para uma outra comunidade. E nessa comunidade ela estava começando, então não tinha igreja ainda, era tudo muito inicial. O padre vinha, rezava nas casas, a catequese a gente dava no porão de uma família. Então, a minha mãe e a comunidade ali, a gente iniciou aquela comunidade. E eu era alguém que estava ali junto ajudando em tudo. Então, a gente iniciou o grupo de catequese, a gente iniciou o grupo de jovem, a gente iniciou visitas às famílias. Nessa comunidade, as irmãs de São José moravam num bairro próximo. E elas vinham todos os fins de semana nos dar orientação, ensinar como dar catequese, como organizar grupo de jovem, como preparar a liturgia. E eu estava envolvida em todas essas atividades. E era algo que me atraía, eu gostava de estar lá, eu queria estar lá o dia inteiro. Até eu me lembro que um dia eu cheguei com a minha mãe, estávamos numa atividade de comunidade, e meu pai disse: eu já estava levando a cama para vocês lá na igreja, porque vocês quase moram lá. Então, assim, nesse sentido de que era uma presença muito forte, a presença da igreja na minha vida. Na comunidade,
era mês vocacional, mês de agosto, e tinha um jovem que veio dar testemunho. Eu não me lembro exatamente se ele participava de algum seminário, alguma coisa, mas eu sei que ele falou sobre as vocações. E ele disse, olha, se tem alguém jovem que está aqui participando da missa e gostaria, talvez Deus está chamando você para ser padre, para ser irmã, para ser leigo, quem sabe, escute o chamado de Deus. E aquilo tocou, de alguma forma, meu coração. Fiquei pensando nisso, né? Esse chamado de Deus, o que é ser irmã. E aí foi isso que me fez chegar até as duas postulantes e perguntar, como que eu faço para ser como vocês? E aí elas disseram, olha, vem ali na nossa casa, vem nos conhecer, vem nos fazer uma visita. E começou por ali, eu fui visitá-las, elas me convidaram para um encontro vocacional, participei de um encontro vocacional na casa delas, depois eu participei de outro encontro vocacional na casa de formação, que era numa cidade próxima. Do mês de agosto até o mês de outubro, novembro, eu fiz o meu discernimento para entrar. No mês de dezembro, eu estava certa que eu queria ser irmã. E aí no mês de fevereiro do próximo ano eu já entrei. Então foi um processo rápido, né? No tempo eu nem pensei nisso. Eu tinha 17 anos, com 18 anos eu já estava na casa de formação. Os meus votos temporários eu fiz na minha cidade natal, Dourados, Mato Grosso do Sul, porque o noviciado era nessa cidade. Então, normalmente a gente faz o noviciado na cidade onde o noviciado tem a sede, né? E eu tive essa sorte, essa graça de fazer os meus primeiros votos na minha cidade natal. Então, a minha celebração dos primeiros votos foi assim, até eu digo que eu fiz os votos perpétuos 3 anos e meio depois dos primeiros votos, mas para mim o que marcou mesmo foram meus primeiros votos. Por quê? Porque eu fiz na igreja onde eu fui batizada e na igreja onde eu fiz a crisma, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Dourados. Então, tinha todo um significado. E nos meus primeiros votos, toda a minha família participou, todos os meus amigos de infância participaram. Inclusive, o meu padrinho de batismo foi a última vez que eu o vi, porque ele tinha diabetes e ele estava num período assim, já bastante avançado. Inclusive, ele estava cego já, e ele foi cego na minha celebração dos votos, e logo depois ele faleceu. Então, a última vez que eu vi o meu padrinho de batismo foi no dia dos meus primeiros votos. Eu tive muitos momentos fortes na minha vocação, diversos deles. Eu fiz bastante atividades diferentes na congregação. Então, todas elas, de uma forma ou de outra, me marcaram. Uma delas foi que eu trabalhei como coordenadora de um projeto social no interior ali de Caxias do Sul, da região de Caxias do Sul. E eu fui pioneira no início do projeto, a gente fundou o projeto. E era um projeto que atendia crianças pobres, no período inverso à escola. Então, para mim, me marcou muito esse projeto porque a gente ajudou muita criança e eu me desenvolvi também na questão da coordenação e da liderança naquele espaço. Esse foi um momento. Um outro, eu morei no interior do Mato Grosso do Sul, num assentamento, por 3 anos. E nesse assentamento a gente tinha uma relação muito próxima com toda a comunidade, com todo o povo. E uma coisa, assim, pode parecer assim bem simplória, mas as pessoas que moravam no assentamento moravam muito longe. E nós morávamos na sede, vamos dizer assim, que tinha posto de saúde. Então, às vezes, as pessoas vinham dormir na nossa casa para ir no dentista de manhã. Então, às vezes, eles tinham que estar na fila do dentista 3 horas da manhã. Então, eles ligavam para nós, irmã, dá para a gente dormir aí? Porque amanhã a gente tem médico, tem dentista. E, às vezes, a gente tinha nossa casa cheia de gente, até colchões a gente colocava na sala para poder acolher as pessoas. Então, era um espaço de acolhida, a nossa casa, de todo mundo ali daquela região.
Então, eu guardo com muito carinho no coração essa experiência assim, de acolhida. Morei por 4 anos na Tanzânia e eu fui para a Tanzânia por um chamado que foi feito para a congregação. Foi enviada uma carta para todas as comunidades no mundo inteiro. Todo mundo recebeu aquela carta do Conselho Geral. Se alguma irmã estiver se sentindo chamada para essa missão, por favor, entre em contato. Então, quando nós lemos essa carta, eu até me lembro o dia que a gente leu, a gente estava na capela rezando, e aí uma das irmãs disse, olha, chegou essa comunicação do Conselho Geral, vamos ler. E quando foi lida a carta, eu sentia assim, muito forte no meu coração que eu queria ir. Então, se você está se sentindo chamada para ser missionária na Tanzânia, seu coração foi tocado de alguma forma, entre em contato, fale com uma das irmãs e tal. E eu disse, sou eu quero, eu me senti chamada, eu me emocionei no momento, porque aquele chamado parece que tinha sido especificamente para mim. Eu fiquei de 2011 a 2015 na Tanzânia. E lá, entre várias coisas que a gente fez, uma delas foi trabalhar com meninas estudantes de ensino médio, que nós temos um projeto lá chamado Hostel, e nesse espaço, nesse projeto, a gente atende meninas estudantes que moram conosco durante todo o ano escolar, porque em casa, na família, elas não têm condições de ir para a escola. Então, elas estão ali conosco todo o tempo. E eu coordenava esse centro, então eu era meio mãe delas. Então, para mim, muitas coisas ali, muitas experiências fortes com elas. Uma, entre tantas, foi de uma estudante que, na Tanzânia, infelizmente, muitas vezes os alunos são tratados com certa violência. As crianças apanham na escola. Então, eu lembro de uma das meninas que chegou em casa, ela tinha marcas no corpo. E aí eu fui perguntar o que tinha acontecido, ela disse, olha, eu não terminei de copiar a matéria do quadro e a professora bateu. Todos nós na sala não tínhamos conseguido terminar a matéria. Então, todos nós recebemos, foi batido na mão. Só que como eu demorei mais para fazer e tal, e eu meio que resisti, a professora me bateu mais. E essa menina, ela desmaiou na escola, e aí ligaram para casa, né, para nós, dizendo que levaram para o hospital. E ligaram do hospital dizendo que ela estava internada. E aí, quando a gente ficou sabendo, o motivo tinha sido esse, que ela tinha apanhado, e aí ela desmaiou, acho que deu alguma coisa no momento. E aquilo, assim, me marcou muito, porque eu fiquei com o meu coração muito apertado, eu fiquei com muita raiva até, de estar acontecendo aquilo, né? Das nossas meninas estarem sofrendo violência por uma questão assim tão simples, né? E isso fez com que nós escrevêssemos uma carta e enviássemos para as escolas, pedindo e solicitando que encontrassem outras formas de lidar com as dificuldades na sala de aula, ao invés de fazer violência, né? E a resposta que nós tivemos foi, irmãs, esse é o nosso jeito de educar. Então, essa é uma das coisas que me marcou, assim, tristemente em relação a isso. Entre tantas outras lembranças que eu tenho da Tanzânia, esse cuidado com a vida, para mim, assim, algo muito forte ali, daquela missão especificamente, esse cuidado com a vida e com a vida das meninas e com a educação delas, e desenvolver todo esse senso maternal no cuidado do dia a dia, que eu morava com elas e eu era meio mãe. May the Christ light shine in me, then together we will shine with God's light in the world. May the Christ light shine in
meu pai me disse para levar a cama para a igreja, já que eu gostava tanto de estar lá. E de certa forma isso aconteceu, porque eu fui para a igreja, levei a minha cama, me levei e estou na vida religiosa como irmã de São José já há 22 anos. Você também pode encontrar a sua forma de se encaminhar para a igreja. Busque ajuda, busque pessoas que te orientem, busque um padre, uma irmã, alguém que esteja próximo para conversar sobre a questão da vocação. Quem sabe Deus também não está te chamando, assim como Deus me chamou. E eu disse para ele, continuo dizendo todos os dias da minha vida: eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.